Estamos de volta agora para o terceiro bloco do nosso programa. Vamos continuar falando aqui sobre esse evento que vai acontecer nessa sexta-feira, reunindo os prefeitos que foram eleitos e reeleitos. E o Vladimir aqui é da Associação dos Municípios lá de Minas Gerais, economista. E o Marcos é o nosso coordenador da AMAC, da Associação dos Municípios aqui do Acre. Vladimir, eu encerrei aqui fazendo uma pergunta seguinte: os prefeitos choram de dinheiro, mas para gerir a cidade, eles recebem dinheiro suficiente ou não? Então, é a lógica do copo d'água, né? Do meio copo d'água, tá cheio ou tá vazio. São meias verdades. A burocracia da Federação Brasileira realmente ela é desigual, né? Os municípios ficam com a fatia pequena do bolo e os programas, principalmente sociais, quase todos são deficitários. Então, o prefeito tem... a cidade não sobrevive sozinha só com os recursos estaduais. Ele tem que ter também o Código Tributário Municipal, via as possibilidades de tributação local dos tem que saber arrecadar. Próprios, tem que saber arrecadar. E tem uma questão também, que a gente trabalha muito nesse sentido, que é a lógica de muitas vezes, eu brinco, né? Tá com sede sentado no pote d'água. Numa lógica de que você tem muitos ativos dentro da prefeitura que você pode remunerar, né, desenvolvendo outras maneiras de alavancar a política pública. A lógica de parceria público-privada, de concessão, de permissão de espaço público, chamamentos públicos, em que o privado passa para dentro, participa do investimento público, melhora a entrega muitas vezes de muitos serviços públicos e você alavanca não só recursos públicos, mas desenvolvimento para aquele local. E presta melhor o serviço. Presta melhor o serviço. Agora, o mais é o seguinte, o Vladimir veio aqui para Rio Branco porque você disse o seguinte, que eles trabalham lá em Minas Gerais com uma ferramenta que ajuda demais os prefeitos. Explica para a gente como é que funciona. Você explica, depois ele completa aí. Então, há 2 anos atrás eu fiz uma visita no Congresso Mineiro de Municípios, né, a convite lá da presidência, né, agradecer também em nome aqui do Vladimir, o nosso presidente da Associação Mineira, lá o Dr. Marcos Vinícius, que é prefeito de Coronel Fabriciano. Ele nos convidou a conhecer e lá nós tivemos a oportunidade de visualizar os municípios mineiros utilizando uma ferramenta que, para nós aqui do estado do Acre, né, nós só somos 22 municípios, seria uma ferramenta fundamental, que é o Observatório de Gestão Municipal, né, que lá é chamado Observatório AMM, né, e aí a gente está nessa luta aí junto com a AMM de poder disponibilizar, trocar tecnologias, né, emprestar essa tecnologia para a gente poder adaptar os nossos municípios, né. É onde a gente vai ter uma visão geral do CALC, né, do CIAF, do SICONF, que são sistemas do governo federal, Adailson, que todo gestor tem que estar consciente, porque o dinheiro, como você falou, precisa de dinheiro. Só que para ele poder fazer negócios, trazer investimento, ele precisa estar com a sua vida fiscal legalizada, né? E hoje a gente não tem essa ferramenta, então a gente ainda faz ela de forma manual, tem que entrar nos sistemas, pesquisar de um por um, mandar para o município, o prefeito visualizar que ele está com aquele problema. E nessa plataforma não. Ele acaba tendo na palma da mão dele, né, via celular, o notebook, o tablet, o sistema que ele vai estar consultando todos os possíveis problemas e com tempo hábil de buscar o seu contador, o seu advogado, o seu administrador, para resolver e não ficar tanto tempo inadimplente como acontece hoje, né? Então, essa ferramenta, se o prefeito for ligado mesmo, ele consegue ter tudo nas mãos de informação? Isso, a gente entende, né, naquilo que eu disse no bloco anterior, que o prefeito tem que ter os dados na mão, para ele tomar decisão qualificada, assertiva, errar menos, correr menos risco e melhorar a performance no desenvolvimento das políticas públicas, tendo um bom diagnóstico dos problemas. Mas ele precisa saber, né? Ele tem que saber. E muitas vezes o prefeito, como ele está cuidando de todas as agendas, em muitos casos, ele é o último a saber. E então isso muitas vezes prejudica. Então qual que é a lógica da coisa? É você ter uma capacidade de ofertar para eles os dados, né, de todos esses dados que são públicos, mas que estão esparramados em N portais, do DataSUS, do Ministério CIOP, do Ministério da Educação, Fundeb, e não sei o quê, junta tudo, STN, Tribunais de Contas, junta tudo num lugar só, né? Então você tem isso consolidado num layout, né, amigável, que qualquer um entende fácil, né? Você tem um menu rápido, que o prefeito vê as principais coisas, se ele está cumprindo os índices constitucionais, se ele está no cálculo, se ele está, não sei se aqui o Acre tem um indicador, lá em Minas é o CAGEC, como se fosse o cálculo do Estado. É o CAGED aqui. Que é CAGED também. CAGED também, gente. Que aí cada Estado tem um nome de uma sigla.
como que está a questão dele, a conta bancária, o dinheiro online na conta do município, como é que está o dinheiro de cada tributo, ele pode ver o dia, o mês ou o ano, tudo lá. na série histórica, todos os convênios e os indicadores de política pública. Cada um tem uma aba, saúde, educação, meio ambiente, tem N indicadores ali dentro. Então ele tem como controlar, para você ter uma ideia, se o agente comunitário de saúde está cumprindo a meta do Ministério, que tem lá os indicadores do que chama Previne Brasil, se ele está aferindo a quantidade de pressão, que tem uma meta quadrimestral de 50% da população daquela mancha territorial, que aquela equipe de saúde da família tem que cumprir, ele tem que medir a pressão daquele público-alvo. Isso tudo é medido e o prefeito tem a informação na mão. Porque isso também significa recurso lá na frente. Exatamente. Porque depois o jeito que o dinheiro volta tem a ver com o tamanho da sua produção na área de saúde. saúde. Ele pode cobrar também os setores, não é verdade? Exatamente, porque aí qual que vai ser a qualidade do despacho do prefeito com o secretariado dele? Né? A partir ele tem a informação, dados... ele tem a informação, então ele vai sentar com a secretária de Educação sabendo se as metas do Plano Nacional de Educação estão andando ou não estão andando em conforme. Ele vai sentar com o secretário de Saúde sabendo como é que está a questão da produção das equipes de saúde e família, como é que está a questão dos convênios, né? E assim por diante com todas as áreas. Isso vai ser repassado para eles amanhã ou não? Vamos, amanhã nós vamos bater um pouco dessa bola. Tem muito tempo que a gente está conversando aí junto com o Marcos. Vou entrar online no observatório amanhã na minha fala, navegar lá, trocar algumas ideias com o pessoal também. Porque, Marcos, eu acho que não dá mais para trabalhar. Por mais que você fale que é uma prefeitura lá isolada, Porto Walter, Jordão, não dá mais para trabalhar sem tecnologia, sem informação, né? A verdade hoje, nenhum município mais vive isolado, né, Adeilson? A própria licitação agora do governo federal, né, os convênios, exige que o município faça o pregão eletrônico, né, para poder dar mais visibilidade, trazer mais investidores, gerar economicidade. Então, hoje, nenhum dos municípios, não existe mais isolamento. Né? Hoje, se você for prestar atenção, todas as telefonias praticamente estão em todos os municípios. Todo mundo tem um celular que naquele exato momento ele faz uma foto, já denuncia. Então, hoje, os municípios têm que se adequar. Né? E essa adequação, ela parte desde a parte interna da gestão, né? do próprio gestor com a sua equipe, né? Buscar caminhos como as cidades inteligentes, como melhorar a gestão, desde de adquirir equipamentos que gerem mais benefícios para eles como gestor. Né? Entendi. Vladimir, nessa coisa de gestão, cabe ideologia, cabe partidarismo? Pois é, as paixões, né, e as crenças são importantes, né, na formação da liderança. Mas a gente encontra, indiferente de lado esquerda ou direita, para mim a gestão está acima da ideologia. Porque você tem, o resultado no final das contas vem da gestão. De quem planeja, de quem põe meta, de quem articula, de quem sabe buscar recursos, de quem sabe fazer projeto, de quem, acima de tudo, faz fazer a coisa acontecer. É porque eu não sou do partido do governador. Como é que você trabalha sem a ajuda do governo? Como é que você trabalha sem a ajuda do governo federal? Aqui eu vejo sempre, os nossos prefeitos estão sempre lá em Brasília, tentando, junto aos ministérios, que consiga rapidez num projeto, que consiga liberação em outro. Então, eu acho que não tem como você não trabalhar com todo mundo, né? Não, a articulação federativa é fundamental. Assumiu, esquece essa coisa aí. Ou saiba fazer de uma maneira altiva, né, construtiva, e acima de tudo tem os projetos também, né, que muitas vezes você tendo bons projetos, você vai a Brasília, indiferente da cor da sua bandeira, você também tem acesso e sabe captar um recurso com base em editais de chamamento dos ministérios, com base em projetos qualificados, também é um caminho. Mas quando chega agora o início do ano dos novos mandatos, acho que vocês têm um olhar especial, não tem, para os prefeitos? Porque agora eles precisam de ajuda. Na verdade, a gente está com um olhar bem especial, né? Essa é a primeira atividade que a gente está fazendo desde a existência da MAC, é a primeira vez que a gente faz uma atividade de acolhimento. É a primeira vez que a gente traz um palestrante assim, no gabarito do Vladimir, que já foi gestor municipal, né? Que conhece a realidade de cada prefeito. Claro, ele na realidade lá de Minas... Como é que a engrenagem funciona, né? A engrenagem é a mesma, né, Vladimir? É a mesma. A engrenagem é igual, né? É São 5.569 municípios. É. Então, a mesma engrenagem que roda em Minas, roda aqui no Acre. A diferenciação é a cultura. Né? Aqui no Acre a gente tem uma dependência maior de emendas parlamentares, daquela busca parlamentar. Só que a gente tem uma vantagem. Nós temos 8 deputados federais e 3 senadores para trabalhar com 22 municípios e um governo do estado. Minas tem 850, né? 853 mais governo do estado. Então, talvez a realidade da emenda parlamentar não é tão forte como aqui. É verdade. Né? Mas, em compensação, Adailson... Pulveriza muito. Pulveriza. E esse início de mandato, né, é fundamental. Porque é nesse primeiro ano que o gestor mesmo ele vai definir
se ele vai conseguir para uma reeleição futura ou se ele vai ser um gestor só de 4 anos. Agora, Marcos, é o seguinte, eu até perguntei para você quando você chegou, é porque eu acompanho sempre os encontros da AMAC. E eu vejo que os prefeitos faltam muito, ou então eles chegam lá, ficam 10 minutos e somem. Eu acho que esse aqui é importante, eles devem ficar, né? Ou aparecer, né? Na verdade, as últimas gestões, né, Adelson, melhorou muito. A gente teve uma melhoria grande, os nossos prefeitos foram muito participativos nas nossas assembleias. A gente conseguiu debater assuntos desde a pandemia, que a gente assumiu na época de uma pandemia, né? Compra de vacinas, tratamentos de referência nos municípios, né? Melhoria de gestão, mapeamento das cidades. Então a gente conseguiu nesses últimos 4 anos dar uma alavancada na gestão, né? E a tendência é essa, é melhorar. A tecnologia veio para melhorar as gestões, né? E hoje a gente já consegue fazer uma reunião híbrida, né? Que a gente também tem casos, né? Nós temos municípios aqui, 4 municípios que são de regiões isoladas, que o gestor, para poder estar aqui, Vladimir, ele precisa de um deslocamento aéreo ou de barco para poder chegar aqui na capital. De barco ele tem que sair bem antes, 6 dias antes. Bem antes. E aí, assim, a gente conseguiu integrar, né? Realizamos 3 assembleias itinerantes no interior, uma em Cruzeiro do Sul, outra no Alto Acre, lá em Brasileia, a outra, última agora em Jordão, que é um município isolado nosso, né? Onde nós tivemos a participação de 12 municípios em representação, né? Então a gente está conseguindo mudar um pouco isso, né? Até porque também, dependendo dos temas, às vezes a gente não consegue fazer o atrativo do gestor vir, né? E às vezes você lança os temas, aí aquele tema não é tão importante, o gestor às vezes prioriza a sua cidade, né, para poder deixar. Mas a gente, nesses últimos 4 anos, a gente conseguiu melhorar bastante essa parte de reuniões e assembleias. Ó, por exemplo, eu descobri há alguns dias que aqui nós temos queimadas. Esse ano foi intenso. Tem alguns municípios como Feijó e Tarauacá que eles queimam assim a níveis que ganham de qualquer cidade do país. Mas nós não temos em nenhum município uma brigada de incêndio. Quando chega esse período, o IBAMA oferece 4, aí traz mais 4. Então, assim, esse planejamento a gente não entende porque que as prefeituras não têm, sendo que ela sabe que vai enfrentar aquele problema. Então é isso que você estava falando, você tem que se adiantar, né? Tem que adiantar, tem que planejar antes do problema acontecer, né? Prever, olhar a série histórica, as recorrências, olhar essas sazonalidades dos problemas que tem. Por mais que as mudanças climáticas trazem uma divergência, dão uma certa bagunçada nessa agenda, você tem as referências e você tem que preparar para as coisas acontecerem e ter projetos para saber buscar. Vladimir, se eu for prefeito e eu começo a trabalhar só com os problemas que estão chegando, eu paro de fazer gestão, não paro? Eu tenho que pensar lá na frente? Exatamente. Eu tenho que chegar primeiro? É porque você fica só num ativismo, né, da agenda, achando que está trabalhando muito e trabalha muito, mas entre você trabalhar muito e entregar muito e fazer a diferença na história, aí é que está a questão. Então, qual é o legado que vai ficar? A janela é rápida, né? 4 anos passam voando. Os 4 anos tem muita coisa que acontece que não tem um tempo líquido de 4 anos. Você tem uma eleição no meio do caminho. Exatamente. Você tem muitos prazos legais a cumprir, né? O último ano também é ano de eleição na cidade. Então tem que estar já com um plano bem feito, né? Aproveitar essa agenda que a AMAC já fez, entender essa rotina administrativa, contábil da prefeitura e ter um tempo para os projetos estratégicos. Acho que isso é fundamental, o tempo de qualidade para a estratégia, para aí você fazer a diferença. Não ficar só no ativismo, achando que está trabalhando muito, mas você está tendo uma agenda reativa, né, e uma agenda em que você está sendo governado pela agenda, e não você está governando a sua cidade. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês e dizer que torcer para amanhã seja um encontro muito grande com os nossos prefeitos, porque quando eles fazem uma boa gestão, é bom para todo mundo, na verdade. E obrigado. E você já tomou o tacacá aqui, o açaí na nossa região? Ainda não, comi um tambaqui agora. Tá o Marcos vai levar você para comer ainda. Muito obrigado pela sua presença, viu, Vladimir? Eu que agradeço, Adelson. Você também, viu, Marcos? Boa tarde para vocês dois. Olha, o Gazeta Entrevista vai ficando por aqui.